Bem-vindo a mais um Legado Cast 360. Estou aqui, para quem não me conhece, eu sou o pastor Aldo Dias, moro aqui no sul da Flórida, casado com a Carla Dias, pai de 4 filhos e um neto. É isso aí. E você que está nos assistindo, tem acompanhado nossos episódios, eu acredito que o Senhor Jesus tem falado no seu coração, eu acredito que o Senhor tem falado de algo do céu para você. Pessoas têm passado aqui, pessoas que têm falado algo assim, que tem edificado minha vida. Eu não sei a sua, mas a minha tem edificado. E o que eu estou gostando do podcast é que cada dia eu estou aprendendo mais com cada homem ou mulher de Deus que senta nessa mesa. Que senta nessa cadeira, né, gente? Vai sentar na mesa, mas que está conosco nessa mesa. E eu gostaria de, hoje, se você nunca nos assistiu e você está nos assistindo pela primeira vez, eu gostaria que você, nesse exato momento, acalmasse o seu coração, passasse esse link para outras pessoas, porque eu vou entrevistar uma pessoa hoje que eu admiro muito, é uma pessoa que tem feito diferença no mundo cristão, principalmente na minha vida. Já entrevistamos ela uma vez e agora ela veio pela segunda etapa. A primeira etapa ela ficou brava demais comigo, mas na segunda agora eu tenho convicção do que Deus vai fazer e do que o assunto que nós vamos falar vai ser algo que pode te edificar e pode nos edificar. Então aproveita, pega esse link aí, manda para outras pessoas. Vamos falar de assuntos do sobrenatural, vamos falar de assuntos bons e melhor ainda, tá? Com amor e com cuidado, eu gostaria que você olhasse os outros vídeos que nós temos, as outras entrevistas que nós temos aí, que você pudesse tirar um tempo, orar e perguntar para o Senhor, porque tem vários temas diferentes. Nós já passamos de mais de, acho que 40 entrevistas, eu não sei nem o número de dia, mas já passamos vários. E se você gostar, dá um like aí para nós. E se você não gostar, dá o like assim mesmo, tá aí embaixo, na tela. E vamos que vamos. E se você não gostou, tá tudo bem. Eu tenho convicção que o Senhor Jesus vai te edificar em algum momento. E se você vem com o coração aberto e você é movido pelo reino de Deus, eu tenho alegria e convicção em saber que o Senhor Jesus está tocando no seu coração nesse exato momento. Mas vamos parar de muita rasgação de seda, vamos falar assim, igual nós falamos lá no nosso Mineirês. Eu vou deixar a nossa entrevistada de hoje para ela se apresentar. Eu tô até curioso para saber como é que ela vai se apresentar, tá? Mas tá tudo bem. Para vocês que não conhecem, hoje está conosco aqui a pastora Carla Dias. Pastora Carla, tudo bom? Como você gostaria que eu te chamasse? Pastora Carla Dias, pastora. Por favor, me ajude, se apresenta, por favor, para o seu público. Bom, por 20 e alguns anos, eu ouvi você falando amor. Então, eu não sei, você pode me chamar do que você achar melhor. Mas eu já estou acostumado com amor. Mas pode me chamar de Carla, se você conseguir. Hoje eu preciso ser profissional. Se você conseguir me chamar de Carla, normalmente quando você me chama de Carla, porque tá ruim o negócio, né? Mas hoje eu vou entender que tá tudo bem. Você pode me chamar de Carla. Então tá bom, e aí? Se apresenta pro pessoal te conhecer um pouquinho, por favor. Meu nome é Carla Dias, eu sou esposa do Aldo Dias. Nós temos 4 filhos lindos, ele sempre fala, né? E eu acho que me apresentar é meio uma redundância, porque ele se apresenta o tempo todo e nós literalmente somos uma só carne. Mas eu tenho 4 filhos, tenho a Rayane, de 28, tenho um neto lindo, que já está quase chegando a 1 aninho. Nós temos a Julie, com 24, tem a Emily com 18 e o Estevão com 11 anos. São 3 meninas e um menino. Nós estamos casados há 20 e alguns anos, porque eu sou muito ruim com data. Vou ajudar ela. Só se lembrar da idade de uma filha. 24. Assim, gente, ou eu erro para mais ou para menos, e normalmente eu erro para muito mais ou muito menos. Mas eu sou pastora, né, aqui nos Estados Unidos, e além de tudo isso, eu sou filha amada de Deus, e isso tem sido uma identidade que o Senhor resgatou na minha história, né? Eu acho que esse é o meu verdadeiro legado, né? O Senhor deixou para mim esse legado de filha amada e entender quem eu sou em Deus. Mas uma das coisas que ele começou falando ali, que eu ia ficar muito brava, na verdade eu espero que hoje ele vai deixar, porque no outro podcast ele fazia pergunta, mas ele não esperava eu responder. Eu quero saber se hoje ele vai deixar. Ele disse que ia deixar eu responder as perguntas. Vamos ver se isso é verdade. Porque como a esposa, normalmente ele já sabe a resposta, né? Então ele já imagina o resto da resposta.
Mas dessa vez agora eu peguei ela de surpresa, gente. As perguntas que eu vou fazer aqui, ela não sabe das perguntas. E as respostas, eu nunca ouvi dela. Então, dessa vez, não vai ter como eu interrompê-la. Eu já me programei para não ter essa cobrança. Vocês viram? Esposa é assim, gente. Esposa cobra. Vocês estão vendo, né? Mas não Vocês foi estão só eu que comigo. cobrei, não. O Eric também, ó. O Eric tá caladinho lá atrás. Foi ou não foi, Eric? Quando acabou o podcast, quem foi a primeira pessoa a falar? Fui eu. E a Carol também. Então vamos fazer o seguinte. Então nós vamos fazer algo diferente. Se você quer saber de onde ela veio, da história dela, você vai lá no primeiro podcast dela, que tá lá, Pastora Carla Dias, no primeiro episódio. Dessa vez agora eu vou pular toda essa apresentação. Eu vou falar de algo que ela carrega, de algo que ela nos ajuda, de algo que o Senhor Jesus tem colocado e dedicado através do Espírito Santo sobre a vida dela. Então, por isso que eu tô falando que para ela vai ser novidade. Nós vamos dar uma passeada aqui em algumas áreas pastorais e também como esposa, como dona de casa, como mãe. Mas, tá preparada? Posso começar? Que agora eu vou deixar você falar para lá. Será que eu posso amarrar o cinto aqui? Pode preparar. E o que eu vou começar com ela falando hoje, nós vamos começar sobre o profético na prática. Viu ela? Eu sabia que ela ia dar essa rateada. Mas vamos lá. Vamos para o que nós podemos definir sobre um profético na vida dela, ok? E a primeira pergunta que eu tenho para você, pastora Carla. Quando você entendeu que não era só sensibilidade, era um chamado profético. Eu vejo o Senhor te usando muito no profético, passeando nessa área. Você é usado em outras áreas também, mas pelo profético. Aonde que foi que você entendeu que o profético estava sobre a sua vida e como começou? Você lembra da sua primeira palavra profética? Minha primeira palavra profética, meu Deus, foi muitos anos atrás. Eu não vou lembrar da minha primeira palavra profética, porque já tem muito tempo. Mas eu vou te falar de algo que me marcou num período onde eu achava que eu não ouvia Deus, né? Que quando as coisas aconteceram no nosso casamento, e eu imagino que vocês já devem saber um pouco dessas histórias, então eu vou pular essa parte. Nós fomos pro RAM, que é um encontro de casais do Legendários. E lá, eu lembro que eu estava sentindo... Eu fui pela primeira vez, eu estava passando pela primeira vez, e naquele momento eu estava sentindo assim que tudo tinha acontecido, eu estava muito doente, eu realmente achava que eu não ouvia mais a Deus. Né? Porque por muitos anos eu ouvi, eu tinha discernimento, eu orava por cura e tal. E aí, nesse dia, eu lembro que o Senhor falou para mim assim, coloque a mão sobre a barriga dessa moça e ore por ela. Mas eu nunca tinha visto, não conhecia. E naquele dia foi tão interessante porque ok, tá bom. E aí eu fiquei muito feliz de tipo assim, meu Deus tá falando comigo, né? A verdade é que ele nunca deixou de falar, né? Eu que parei de ouvir. E aí, naquela hora, eu impus as mãos sobre a barriga dela, comecei a orar e declarei sobre a barriga dela que o Senhor estava liberando filhos e tal. Só que foi tão, assim, natural que eu não percebi que eu tinha feito isso, sabe? Foi, tipo, um impulso. Eu só fui lá e fiz e pronto. E aí, nesse momento, eu fiquei assim, ok, tá tudo bem. E depois ela foi dar o testemunho no mesmo dia. E aí ela falou que ela tinha perdido o esposo e que ela já tinha 3 filhos e tal. E naquela hora eu falei, meu Deus, e agora? Aí depois ela compartilhou que ela tinha 1 mês só de casada, que ela não poderia ter filhos, porque ela já tinha feito a cirurgia e tal. Fast forward. 1 mês depois, mesmo contra todas as coisas que o médico tinha dito, ela engravidou. E para mim foi uma surpresa, porque foi tão natural que eu não percebi que eu profetizei, sabe? E eu só percebi 1 mês depois, quando ela me ligou. E ela falou, pastor, eu preciso compartilhar algo com você. E aí ela contou esse testemunho e tal. E durante a história da primeira gravidez dela, ela engravidou 2 vezes, gente. Depois dessa história. Hoje ela tem 5 filhos. Depois da segunda gravidez dela, nessa gravidez, aliás, ela teve uma complicação na gravidez. E eu lembro que uma das coisas que o Senhor falou para ela naquele momento é que o diabo ia se levantar, os diagnósticos iam vir, mas a palavra dele era
era mais poderosa, que a gravidez ela ia chegar até o fim. E ela falou para mim, pastora, todo mês eu recebo um diagnóstico, mas eu só lembro daquela palavra que você me entregou aquele dia. Então, assim, eu não lembro exatamente qual foi a primeira vez que eu profetizei, porque tem muitos anos, mas essa vez foi quando o Senhor me resgatou, sabe? Quando ele falou para mim, ei, eu continuo falando com você. Eu acho que essa vez me marcou mais, assim. Muito bom. E existe diferença entre sentir muito ou ser profética de verdade? Porque tem gente que fala assim, vou dar um exemplo. Eu tô sentindo aqui no meu espírito. Tem gente que já chega falando que não tá sentindo nada, já chega te dando logo a profecia. Como é que você age nesta área? Você sente muito ou você é já logo a profética? Então, na verdade, a gente está falando da maneira como a gente escuta Deus, né? Cada um escuta Deus de uma maneira diferente. Tem os que vê, tem os que ouve, tem os que sente, tem os que sabe, né? Às vezes você só sabe, mas você não sabe. Existem 5 personalidades proféticas, né? Mas eu vou te falar, eu sou a que sinto mais. Eu sinto muito no meu corpo. E eu acho que, assim, eu sempre brinco e eu com você mesmo, né? Que eu questiono, falo, eu não sei se o que isso de fato é bom. Porque muitas vezes eu tô ali e eu até tive essa experiência esses dias, né? A gente foi orar por uma pessoa e eu fiquei por 2 semanas sentindo muita ansiedade. Mas uma ansiedade que, tipo, eu acordei de madrugada, eu não conseguia respirar. E assim, né, faltando ar e tal, e eu lembro que a gente compartilhou, eu falei, mamãe, eu não sei o que está acontecendo, porque não tem nenhum motivo para mim estar com essa ansiedade, tava, tipo, doendo o meu peito. E naquele momento eu achei que era a minha ansiedade, né, que era eu que estava passando, né. E aí, quando eu fui orar pela pessoa, passou 2 semanas, né, a gente já estava marcado que a gente ia orar por ela e tal, para a cura da alma, e quando chegou lá, quase no finalzinho, eu perguntei para a pessoa, deixa eu te fazer uma pergunta, porque aí naquele momento em que eu estava orando, eu comecei a sentir aquela dor aqui assim, falta de ar e tal, aí eu falei, vai, que estranho, não tem motivo para estar sentindo isso. Aí eu perguntei, ela falou, tenho muita ansiedade, pastora. Eu falei, então a ansiedade que eu estava sentindo todos esses dias não era minha, era para... Então, uma das maneiras que o Senhor me usa é exatamente isso. Às vezes eu sento do lado da pessoa, eu sinto, vamos supor, uma dor na perna. E é como se o Senhor falasse assim, tipo, ei, acorda, ora pela perna dela. Só que caminhar com o Senhor é um eterno aprendizado, né? E eu vou confessar para você que não é tão fácil discernir o que é seu, o que é do outro. E às vezes eu fico ainda meio com tendência de ir lá tomar um ibuprofeno, sendo que a dor de cabeça não é minha. Ou uma dor nas costas, que às vezes é... Mas, assim, essa é uma maneira que Deus fala comigo. Ele realmente me toca no meu corpo, eu sinto no meu corpo. Ou às vezes eu entro no ambiente também, eu sinto o ambiente pesado. E aí eu já sei o que eu consigo discernir qual o espírito que está ali, baseado naquilo que eu estou sentindo, né? Mas existem as coisas que são boas disso, né? De você saber com o que você está lutando. E é mais fácil você caminhar nessa atmosfera. Só temos que tomar cuidado para você não achar que é seu algo que não é. Então, deixa eu só entender, para o pessoal que está te ouvindo, te entender um pouco. Então, tem pessoas lá fora que estão te ouvindo nesse exato momento que, de repente, eles chegam num ambiente e eles se sentem mal de chegar naquele ambiente e a maioria das vezes pode ser algo que eles estão sentindo sobre aquele ambiente. Você tem como explicar isso para as pessoas, para eles aprenderem? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, às vezes você sai de casa, mulher principalmente, né? Sai de casa, nossa, eu vou comprar uma roupa. E aí você sai de casa determinada que você quer comprar, sei lá, hoje eu vou sair para comprar roupa. Você chega ali no shopping, começa a olhar e tal, e de repente você tá ali na loja, e de repente você começa a sentir aquela angústia, sabe? É uma coisa que você tem prazer em fazer, não é uma coisa que é difícil para você. E de repente você tá ali na loja, começa a sentir aquela angústia, sentir aquela sensação de que, nossa, não quero mais fazer isso, eu quero ir embora, né? Isso já aconteceu comigo várias vezes, né? Com a gente, inclusive, né? E, na verdade, o que aconteceu? Você estava numa atmosfera onde... aí a gente chama de matter. É uma atmosfera onde você tem o poder daquela atmosfera que você está vivendo. Então, na minha casa, ali onde eu estou, é um ambiente consagrado. Porque eu consagrei.
né? Eu consagrei, eu orei, né? O Senhor enviou anjos ali cuidando da minha casa. Então, ali no meu Metron, que é a zona que eu tenho, é, como fala, que eu tenho interferência ali é uma zona segura. Quando eu entro numa loja ou embaixo de um outro ambiente, você não sabe quem é o gerente daquela loja. Você não sabe quem é o dono daquela loja. Às vezes, aquela pessoa, ela está debaixo de um espírito vamos supor, de depressão. Ou, às vezes, aquela pessoa está debaixo de um espírito de suicídio. Ou ela está... E o que acontece? Você entrou debaixo da atmosfera da pessoa. E aí, naquele ambiente, você já não tem mais a autoridade. Entende? Porque aquele ambiente é da pessoa. E aí, o que acontece? Você entrou debaixo da atmosfera dela. Ah, então quando eu entro numa loja dessa, eu sinto isso, é para mim ir embora? Não, é para você entender que você está debaixo de um ambiente onde a outra pessoa que tem essa autoridade, e ao invés de você fazer parceria com esse espírito, vamos dar um exemplo, eu acho que isso acontece muito, né? Você entra ali e de repente você fica triste nas lojas, né? Irmãos, eu estou falando de loja específica, e não é que são todas as lojas que são assim, você pode fazer suas compras à vontade. Mas, ao invés de você fazer parceria com isso, você começa a orar em voz baixa, não precisa gritar, só eu declaro em nome de Jesus que eu sou guardada, remida, eu entrei aqui, o Senhor é comigo, toda depressão não vai me atingir e ponto. Nem sempre a gente tem discernimento para fazer, como eu falei, às vezes o feeler, ele entra, ele sente ele sente o ambiente e ele quer ir embora para casa, deixa outro dia eu compro. Tô sem paciência hoje, né? A gente sempre dá uma justificativa. Até você, porque é tão discreto, vamos colocar assim, que você acha que é você. Ah, hoje eu não tô com cabeça para fazer compra, eu vou embora. Na verdade, você entrou debaixo de uma atmosfera diferente. Você acabou fazendo parceria com essa atmosfera ao invés de você se posicionar. E then again, não quer dizer que eu sou 100%. Muitas vezes eu sou aquela que fala, hoje eu não tô com paciência para fazer compra, eu vou embora. E tá tudo bem se você também não tiver. Às vezes nem sempre é a atmosfera do lugar. Mas sim, existe sim isso. E né, o Senhor, ele nos dá autoridade, mas a gente também tem que discernir o ambiente que você tá. Tem lugares que você não tem legalidade para agir. Tem lugares que você tem legalidade. Mas a verdade é, você pode amarrar, né? O mal não pode te tocar. Ele não tem autoridade para te tocar. Então, lembrando sempre disso, né? O Senhor, ele é muito maior do que qualquer outro principado ou potestade ou qualquer coisa. E qual a dica você daria pro pessoal quando chegar num ambiente desse e estiver se sentindo desse jeito? O que a pastora Carla faria quando ela chega nesse ambiente para poder ensinar eles e ver o que eles podem fazer? Orem. Você não tem autoridade para orar pelo ambiente. E eu vou explicar por quê. Porque a autoridade é do dono. Então, se você conhece o dono, é diferente. Mas ninguém vai chegar lá pro dono e falar, tô sentindo aqui... Se você não é muito amigo, eu te aconselho a não fazer isso, né? Porque é esquisito. Mas você só tem autoridade sobre aquele ambiente se o dono te der autoridade, né? Porque a autoridade vem dele. É como se fosse uma carta. Quem que é o dono da casa? Ele tem um deed, né? Como fala em deed em português? Escritura. Uma escritura, isso. Se você não tem autoridade, você não pode requerer aquela casa. Você não pode mandar em quem entra ou sai daquela casa, porque a casa não é sua. Mas o que você tem autoridade é o que eu falei. Você pode chegar e orar. Senhor, eu não faço parceria, eu quebro toda parceria com esse sentimento que eu tô, né? Às vezes você nem vai discernir o que é, porque às vezes é confuso. E eu declaro que o sangue do Senhor Jesus me guarda, me livra. E o importante é você não fazer parceria com o que está debaixo daquela casa, entende? Daquele lugar, né? Eu falo casa em sentido total, depende de onde você está. Muito bom. O que as pessoas confundem sobre o profético hoje, na sua opinião? O que você acha que as pessoas mais confundem hoje sobre o profético? Elabora mais essa pergunta, porque senão ela vai Vamos ficar lá. muito aberta. Não, a pessoa... Vamos lá, discípulos, tá? Todo mundo quer aprender sobre o profético, correto? Mas tem gente que acha que o profético é algo que você vai declarar que o Senhor vai te entregar naquele momento, você tem que ficar 24 horas profetizando. Não, tem pessoas que vão falar assim, não, eu tô ouvindo, aqui não é o momento de eu profetizar, não é o momento de eu falar.
Tem pessoas que colocam o profético como uma vivência 24 horas. Vai viver só do profético. E tá tudo bem se isso for, na sua opinião, o que deve ser. Minha pergunta para você é: o que eles mais estão confundindo hoje sobre o profético? Se está vestindo ele como algo diário, que você tem que viver do profético, ou é algo que você, hoje é dia de eu profetizar, hoje não é dia. Eu vou te falar como eu entendo o profético, Na sua opinião, tá? sim. Na minha opinião, de viver o profético. O profético é uma habilidade de ouvir a Deus. Às vezes, o profético, como eu dei um exemplo da irmã, ali o Senhor me usou para curar, né? Mas ele também me usou para profetizar o que haveria de ser durante a gravidez. Então, eu acho que eu escuto a Deus o tempo todo. E às vezes nos momentos mais bobos. Mas nem sempre o Senhor ele fala para mim assim, hoje eu quero que você fale. Às vezes eu tô ali conversando com a pessoa fala um monte de coisa, o Senhor me mostra, né? Existem uma das coisas que é palavra de conhecimento, né? O Senhor me mostra aquilo que aconteceu na vida dela. E às vezes é coisa ruim, né? Por exemplo, vou dar um exemplo prático, tá? Só para ficar um pouco claro. Uma vez eu estava orando para uma pessoa e eu vi 3 berços. E eu via 3 bebês mortos dentro do berço. O Senhor estava me dando essa palavra de conhecimento. Mas, ao invés de eu falar para ela, olha, eu tô vendo 3 berços com 3 bebês mortos. Aí, nesse momento, o que a gente tem que entender do profético? Nem tudo que eu vejo é para mim falar. Muitas vezes, por exemplo, nessa palavra específica, o Senhor me mostrou esses 3 berços porque ele queria me mostrar que, na verdade, tinha havido 3 abortos. Mas não era necessariamente falar para ela. Por quê? Porque a gente sabe, aquele que acusa não é o Senhor Jesus, né? Ela não estava ali para ser acusada de algo. Ela estava ali para ser curada. E nesse Existia dor, né? momento, Existia dor. existe a dor. Por que o Senhor me mostrou? Porque ele queria curar ela. Aí, nesse momento, eu perguntei para o Senhor, Deus, por que o Senhor está me mostrando esses berços? O que o Senhor quer que eu faça com essa informação? E, gente, irmãos, isso eu não falei alto, porque lembra, o Senhor, você não precisa falar. Quando você está se referindo a demônio, potestade, isso precisa ser dito, você precisa verbalizar, porque o diabo não lê o que você pensa. Mas o Senhor não. Então ele entende tudo que você pensa, né? Ele ouve, ele conversa com você através do seu pensamento e da sua imaginação. Então, nesse momento, eu perguntei para o Senhor, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E ele falou, eu quero que você declare cura sobre essa dor que ela passou. E aí eu falei para ela, olha, teve um momento, e o Senhor me mostrou uma idade, e eu falei, fui específica, olha, teve um momento, você tinha mais ou menos uns 24 anos. Eu sinto que o Senhor está querendo te curar agora. Você teve 3 dores muito grandes na sua vida. E você é filha amada. O Senhor te ama. E Ele já te perdoou. E aí ela começou a chorar, e ela falou, sim, eu fiz 3 abortos. Você entende que não foi uma acusação, foi... Sim. Tá tudo bem. E antes, claro, eu tô só minimizando. Falei muita coisa com ela. Eu falei, olha, eu quero dizer que eu conheço essa dor. O Senhor vai te fazer... Eu fui falando várias coisas ali enquanto o Senhor estava ministrando através de mim. Aí, no finalzinho, ela falou, sim, pastor, eu fiz 3 abortos e eu me sinto culpada. E eu falei, olha, o Senhor tá querendo tirar essa culpa de você, né? É importante a gente ter responsabilidade, mas não é importante... O problema é que o diabo, ele pega essa responsabilidade... E sim, foi a responsabilidade dela, foi uma decisão dela. Sim, mas aí ela estava sendo condenada pro resto da vida por algo que ela fez e não tinha como mais voltar atrás, entende? Deus estava curando ali. Então eu acho que o profético é isso. Você tem que, às vezes, entender que nem tudo que você vê precisa ser dito. Porque eu acho que hoje existem muitos profetas do caos, né? Eles veem a destruição e ao invés deles chegarem com a solução, eles vêm e mostram a destruição. A verdade é que uma palavra dessa, ela vai causar medo. Ela não vai te aproximar de Deus. Ela vai te causar pânico, medo, né? E aí, Até porque tá expondo, né? Sim. Você sente vergonha. E nesse caso aí, mas e se você, por exemplo, né? Uma vez eu fui orar por uma pessoa por cura e eu cheguei lá, o Senhor falou, não, não vai curar. Você não vai orar por cura, porque ela não vai ser curada. Acabou. Como é que a gente faz sobre isso? E aí, naquele momento, imagina se eu chego pra pessoa e falo, então, Deus falou que não vai curar.
Não é que Deus não queria curá-la, mas Deus tinha outros propósitos na vida dela, entende? E aí eu fui perguntar para Deus, ok, Senhor, então o que que eu faço aqui? Você vai ministrar amor, você vai ministrar força, você vai ministrar que eu estou com ela, que ela é filha, que ela é amada. Existem coisas que às vezes é mais importante do que aquilo que você está vendo. Porque o fato de eu ver que ela não seria curada, eu podia ter ido embora, ou eu podia ter falado para ela. Se eu falo um negócio desse para ela diante de um quadro tão difícil, você imagina o que que ela, como que iria ficar a fé dela? Acabou, ué. Se eu não vou ser curada, eu posso desistir agora. Entende? Aí eu tô trazendo o caos e o medo. Eu tô fazendo parceria com o espírito de medo, não com Deus. Então eu acho que a maioria dos profetas, eles precisam discernir o que que é realmente de fato de Deus. Porque eu vi isso. Eu vi isso. Eu tenho certeza do que eu vi, né? E realmente ela não foi curada. Mas a pergunta é, Deus, o que que o Senhor quer que eu traga? O Senhor sempre vai trazer amor, luz. Às vezes, se você uma palavra de confronto que o profeta, né? A gente vê vários profetas do Velho Testamento trazendo palavras de confronto. E às vezes o Senhor vai te usar para fazer palavras de confronto. Mas lembra, até no confronto, o amor ele precisa ser expresso, porque um confronto sem amor, ele vira acusação. Agora, o confronto com amor, ele traz cura. Eu acho que a primeira coisa que o profeta precisa discernir é: eu estou expressando Jesus? Porque se foi ele que me deu a palavra, eu preciso expressar quem ele é e não aquilo que eu estou vendo. E muitas vezes, às vezes, passa pela minha lente. Se eu fui machucada, se eu fui ferida, se eu fui abandonada. E aí, às vezes, eu vou fazer parceria com aquele espírito que me atacou. Entende? Por exemplo, abandono, né? Você tá vendo ali, o marido abandonou a esposa, largou 3 filhos, tarararará, e você vai ter que orar pelo marido. Imagina, se isso aconteceu na sua vida e você não foi curada, acha que você vai amar esse marido? Verdade. Entende? Então, Deus me mostra, mas aí eu vou passar através da minha lente, da minha dor, daquilo que eu passei. E isso realmente é uma coisa que eu tenho pedido muito para o Senhor Deus. Eu passei por tanta coisa, mas eu não quero que. Não existe você entregar uma palavra que não passe pela sua identidade, né? Como um rádio de som. Ele vai emitir, mas vai passar. Se ele tiver ruído, vai aparecer ruído. Mesmo que seja a mesma música tocada em vários rádios, através daquele rádio vai sair com ruído, embora todos os outros não. Então, vai passar por mim e toda a profecia vai sair com a minha identidade? Sim, porque sou eu que estou entregando. Mas a minha oração é, Deus, que essa profecia se pareça mais com você do que comigo. Muito bom. Pastora, você já foi julgada alguma vez pelas suas profecias? Já te perseguiram? Já fizeram alguma coisa já para poder te tirar do profético e te colocar assim, você não serve para isso? Olha, eu vou te falar que uma das coisas que mais ataca o profeta é o espírito de Jezebel. E o espírito de Jezebel ele não está no mundo, ele está dentro das igrejas. Porque ele veio para destruir o profeta. Não, eu não vou achar profeta lá no meio da rua. O espírito de Jezebel ele vai estar dentro da igreja. E ele sempre vai estar disfarçado, né? Daquela pessoa que é boa, eu tô aqui para guardar a sua vida, eu tô aqui para tô junto com você e tal. E a verdade é que esse espírito é um espírito dissimulador, né? Ele tá querendo poder e controle. Manipulador. Manipulador. E nesse dissimular, ele vai parecer ser bom, até que ele consiga manipular. Porque aí quando ele consegue o controle, ele consegue manipular. Sim, fui muito perseguida. Muito perseguida. E eu vou te falar, e graças a Deus que eu sou, porque pelo menos se eu tô incomodando, se eu não tô incomodando nem o diabo, o que eu tô fazendo, né? Mas nem sempre como a gente é de carne e osso, quando acontece algo assim, a sua tendência é olhar para a pessoa, né? E muitas vezes eu tive que pedir para Deus ali naquele momento de confronto, né, de frente ali. OK, Senhor, eu tô vendo essa pessoa. Eu tô vendo o que ela tá fazendo. Como o Senhor a vê? E aí eu vou te falar.
dói mais ficar calado do que rebater, né? Explica. Dói mais ficar calado que rebater, entendi. Porque às vezes ali no momento onde a pessoa tá te acusando, você, sei lá, você não é profeta. Eu lembro que eu ouvi uma palavra mais ou menos assim, não lembro exatamente como foi, mas que a pessoa falou exatamente pra mim assim, você é falso profeta. Aí no momento eu perguntei pra ela, mas por que você tá falando isso? Que eu sou uma falsa profeta? O que que... Ela não soube muito explicar, ficou meio confuso e ela estava querendo só me atacar e tal. E aí eu perguntei pro Senhor Deus, eu já sabia que eu estava lidando com o espírito de Jezebel, e aí eu perguntei, Deus, me mostra como o Senhor a vê. Porque naquele momento eu estava com raiva. Eu queria muito me justificar. Queria muito falar, cara, não tem nada a ver com o que você está falando. Né? Por que você está me chamando de falso profeta? Eu te entreguei uma profecia errada? Não. Eu falei alguma coisa antibíblica? Não. Por que falso profeta? Na verdade, não era a pessoa que estava falando, né? Era o próprio espírito de Jezebel que estava tentando me acusar. E aí, quando eu perguntei para o Senhor, Deus, como o Senhor a vê? E o Senhor me mostrou como ele a via, eu não consegui fazer outra coisa a não ser chorar. Eu senti muita compaixão. E eu lembro que eu pedi perdão por algo que eu nem tinha feito. E eu falei, olha, me perdoa se isso te machucou, me perdoa se de uma maneira isso te feriu. Porque era uma verdade dentro dela, sabe? Era uma verdade, ela se sentiu ofendida por algo que não aconteceu e tá tudo bem, mas eu não tava ali para me justificar. Eu tava ali para expressar Cristo, né? Então, sim, aí eu pedi perdão. Eu lembro que realmente foi muito genuíno. Eu chorei muito, foi muito, muito difícil. Mas é precioso quando você vê o Senhor fazendo, sabe? E aí você vê a pessoa através. E é interessante que, por várias vezes, né, o espírito de Jezebel, ele me confrontou, né? Com essas maneiras, assim, você é isso, você é aquilo, você pensa muito de si mesmo e tal. Assim, uma vez que eu parei o carro no meio da rua e comecei a chorar, né? Era uma discípula muito amada e tal, e ela começou a me acusar, e eu não podia me defender. E eu só falava, ok, você tá certa, tá bom. E eu vou te falar, se calar dói muito mais do que se defender. Essa que é a verdade. Porque vai de contra o nosso orgulho, né? O meu orgulho, ele sempre quer justificar, ele sempre quer falar, não, mas não foi assim. Porque realmente não tinha sido. Mas qual que era o objetivo ali? Era expressar Cristo ou me defender? Né? Então, eu sempre apostei para que o Senhor ele vai me justificar melhor do que eu mesma, né? Então, e foi muito precioso, porque logo depois a pessoa... assim, passou alguns meses, né, e tal, ela já não caminhava mais comigo, e ela pediu para eu voltar a caminhar comigo de novo. E ela me pediu perdão. E, assim, não que isso seja necessário, mas foi como o Senhor justificando, sabe? Falando, eu te justifico. E eu lembro que ela ajoelhou nos meus pés e ela me pediu perdão. Eu quero te pedir perdão por tudo que eu falei, mas aquilo que você fez aquele dia mudou minha vida. Eu amo essa pessoa. E Deus fez algo lindo na vida dela. E hoje, graças a Deus, nós somos amigas. E isso nunca impediu, na verdade. A gente continuou sendo amiga, né, independente. Porque eu tinha entendido que, na verdade, não era ela que eu estava lutando, sabe? Era contra o espírito de Jezebel. E não é que o espírito de Jezebel estava nela, né? Ele estava ali, com opressão sobre a vida dela. Diante de tudo que ela estava passando. Ela não estava endemoniada, né? Só para deixar claro. Existem diferenças. Acho que a pastora Mático já explicou aqui a diferença para vocês antes, então eu não vou explicar de novo, mas... então eu acho que isso é importante, sim. E quando você perguntou, se calar dói mais? Muito mais. Mas muito mais. E no casamento, se calar, é morte. Não vamos falar de casamento aqui, gente. O marido dela não pode se defender nesse momento. Mas eu tenho aprendido a me calar. Eu olho para ele e fico assim... Não vou me justificar Mas mais. me falaram que seu marido é um anjo. É, meu anjo. Mas, de verdade, assim, não é porque eu tô na frente dele, mas o Senhor mudou meu esposo demais. Né? Ele te mudou demais. E eu tenho visto o Senhor através da sua vida em todo o tempo. Né? É engraçado a gente estar vivendo a mesma coisa, mais ou menos, com a minha saúde que a gente viveu lá no passado. Mas as respostas são tão diferentes. E eu tenho visto isso diferente, né, na sua vida. E eu não tô falando isso porque eu tô na frente das câmeras, né? Eu já falei isso antes. E só para abrir aspas,
nada que eu tô passando seria fácil se não fosse por você. E pela sua mudança, né? Você realmente mudou, você realmente expressa quem o Senhor é. Às vezes você tenta se justificar e tá tudo bem. Mas eu gosto das justificativas. Eu odeio quando eu falo as coisas e ele fala, não, você tá certa. Não, não tô certa, não. Me fala o que você pensa, porque às vezes eu posso estar errada. E aí, hoje em dia, ele aprendeu, né? Que ele não precisa só falar, tá bom. Hoje em dia ele fala, não, eu penso isso, isso, isso. Aí eu, ok, tá bom, entendi. Porque eu acho que a gente precisa entender, né? Mas isso eu tô falando no casamento, porque a gente já tem muita intimidade e elaborou isso. Mas a verdade é que você não precisa justificar. A não ser que seja um momento em que Deus fale pra você, não. Eu quero que você se justifique. Às vezes você vai precisar se posicionar pra você mesmo, né? Se você é aquela pessoa que aguenta calado a vida inteira, nunca falou e tal. Cada história é um caso, né? Cada caso é um caso. E aí você precisa ter o discernimento de Deus. Glória a Deus. E para aquela câmera ali, para as pessoas que estão te ouvindo agora e que são perseguidas no profético, qual a dica que você deixaria para elas para aliviar? Ame. Ame. E entenda que aquilo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado e potestade. Então, todas as vezes que eu tenho sido perseguida, e eu tenho sido muito perseguida, eu vou diante de Deus, Senhor, qual é os seus olhos para que essa pessoa? Como você vê essa pessoa? Porque a verdade é que tudo que tá ruim a gente já viu, né? Você já conviveu, você já passou pelos defeitos. Eu acho que a melhor maneira é você pedir para o Senhor para ele mostrar para você como ele a vê. Porque isso muda tudo. Aí você vai passar a ver a pessoa com os olhos de Deus e não com os seus. Eu acho que a melhor arma para a perseguição é o amor. A melhor arma para você desmoronar, destronar, né? O espírito de Jezebel é através do amor. Porque por mais que, né, ele vai tentar, vai dissimular, vai manipular, o amor, ele te traz para perto, o amor, ele consola, o amor, ele né, quebra o ódio, ele vai... E é isso que eu tenho feito, assim, demonstrado amor, mesmo quando eu não quero. Mesmo quando eu vou diante de Deus e falo, Deus, não dou conta mais, né? Eu lembro que uma vez eu falei pro Aldo assim, olha, se eu tiver que... E aí é antibíblico, mas eu falei, porque eu também sou de carne e osso, se eu tiver que largar as 98 por causa de 2, eu vou largar as 98 por causa de 2. Mas nesse mesmo dia, eu lembro que eu desci e fui orar. Falei, Deus, eu não quero mais, eu vou largar as 98 por causa das 2. Mas me mostra o coração do Senhor para essas 2. E mudou tudo. Porque hoje eu já... Não é que eu não vejo os defeitos, mas eu consigo vê-las com os olhos de Deus, entendendo que elas estão pelo mesmo processo que eu tô. Né? E amando elas porque elas realmente são em Cristo Jesus. Então eu acho que o maior arma para o ataque é o amor. Aleluia! E, novamente, eu sempre falo isso aqui nos nossos podcasts. Eu quero repetir. O que adianta você viver se quando você morrer você será esquecido? Essa mulher de Deus, ela tem trabalhado no profético, tem dado base em muitas coisas que eu acredito. Tem hora que eu bato de frente que eu acho que eu não acredito. E Deus tem usado ela diferente. E você que está nos ouvindo nesse exato momento? Como Deus tem te usado? Qual que é a sua essência? Por que você está vivendo? Você vai ser esquecido? Vamos continuar e vamos apertar ela mais um pouquinho aqui agora. Agora vamos mudar o tópico com ela. Vamos lá. Vai sair muita coisa aqui ainda, gente. Segura, como se diz ela, aperte o cinto, vocês aí. Autoridade espiritual da mulher, amém? É um tópico que eu separei para você, porque eu vejo que você tem uma autoridade, né? Você tem, né, como mulher espiritual, como mãe. Esposa não, que lá em casa quem manda é o marido, viu? É Jesus, gente. Lá em casa quem manda é Jesus. Não, é você também. A mulher pode operar em autoridade espiritual sem perder sua essência? Claro que sim. Nós somos filhas amadas. Desde que você entenda aquilo que o Senhor está te dando, o seu chamado, respeitando a autoridade de onde você está, porque eu acho que isso é muito importante. Como eu brinquei aqui agora, mas a verdade é que a autoridade lá em casa é você. Então eu posso operar desde que eu não passe por cima da sua autoridade, entende? E mesmo com o marido ímpio, eu quero te dizer que mesmo com o marido ímpio, se você
A única coisa que te faz não precisar obedecer essa autoridade que seja algo que seja antibíblico, né? E aí, o seu marido mandar você matar, você não vai matar porque é antibíblico. Mas mesmo com o marido ímpio, por isso que você tem que tomar cuidado na hora que você casar, né? Então, às vezes a gente, não, tá tudo bem, casa dividida, essas coisas, é bobeira, coisa do meu pastor e tal. Você tem que lembrar que você vai ter que respeitar aquela autoridade. E nem sempre ele vai estar debaixo dos princípios bíblicos, né? Mas a verdade é que, sim, a mulher tem total autoridade desde que ela respeite a autoridade de onde ela está. Então, se eu estou na igreja, a autoridade ali é do meu pastor. Eu posso fazer. Mas uma vez que ele vira para mim e fala assim, não quero que você profetiza nessa casa, a autoridade é dele. E eu preciso respeitar. Mesmo que eu não concorde. E tá tudo bem. Se chegar algum momento que o senhor mandar eu sair, eu vou sair. Mas eu não posso sair dali simplesmente porque o meu pastor falou para mim: não, você não pode profetizar nessa casa. Ele é a autoridade. E eu vou sair só por causa disso? Não, eu vou perguntar para Deus: Deus, o senhor me quer aqui? Porque às vezes Deus vai me querer ali para ser bênção na vida dele. Às vezes Deus vai me querer ali para mudar o coração dele. Mas não é com luta. Entende? Não é com bate-boca, não é com fofoca, não é com ficar bravo, nervoso. Às vezes é um momento que a igreja está passando que eu não tive discernimento e ele teve. E ele teve uma direção de Deus para não profetizar ali naquele momento. Não sei. Então eu acho que sim, a mulher ela tem total autoridade porque são filhas, né? Mas tem que respeitar a autoridade de onde que você está. Sempre. Glória a Deus. Existe resistência contra mulheres que se posicionam espiritualmente, na sua opinião? Claro que tem. Lógico que tem. Não é só contra mulheres, contra homens também. Mas a verdade é que eu acho que com a mulher, acho que um pouco também por causa da sociedade, a sociedade de uma maneira geral, né, desde de sempre, e em muitos países ainda é assim, a mulher é tida como objeto, a mulher é tida como, né, ela não tem voz, ela sempre se calou, ela sempre obedeceu, ela sempre muitas vezes ela nem tinha opinião como pessoa, porque ela era um objeto. Então eu acho que hoje você vê uma mulher num palco profetizando, existem muitas igrejas que ainda não ordenam pastoras, né? Eu conheço muitas irmãs que são esposas de pastor e outras que só são missionárias. Porque elas são esposas de pastor, elas estão na igreja delas, local, não foi enviada para lugar nenhum, mas elas são tidas como missionária porque elas não podem ser reconhecidas pastoras. Então, eu creio que ainda tem um pouco né, dessa Religiosidade. religiosidade. Não sei se é religiosidade, não, mas eu acho que tem muitos lugares também, tem muito a ver com a cultura do local, entendeu? Às vezes, né, e não tô generalizando, mas a cultura mineira é um pouco machista. A cultura goiana é um pouco machista, de verdade. Eles foram uma. Isso é bullying. Não, Só porque eu sou mineiro, isso é bullying. não, mas eu também sou mineira, meu pai também era mineiro, então eu posso falar com referência à minha família também, né? Não estou falando que todos os homens mineiros são machistas, mas existe uma cultura que eles foram ensinados, mesmo que ele não seja, ele foi ensinado pelo pai, pelo avô, pelo bisavô, de ser muito machista. Então, logo, é muito difícil você bater contra uma sociedade que não crê que a mulher pode ter voz. Entende? Porque ela já aprendeu que a mulher ela não tinha voz desde sempre. E agora nós vamos colocar ela dentro da igreja falando? Então, muitos lugares têm uma questão de cultura mesmo. Não é só religiosidade, é cultural. Muitos países é cultural. A mulher, ela não... Imagina, tu vai botar uma mulher para falar, como assim? Ela não fala dentro da casa dela, ela vai falar na igreja? Então, é difícil. Ela não pode falar... Mal ela fala na criação dos filhos, né? Tem umas que nem na criação dos filhos tem direito de falar. Então, imagina se ela vai falar dentro da igreja. Então, acho que tem uma questão cultural também. Você, pastora, já chegou em algum lugar, em algum momento, em algum ambiente que você não pôde fazer ou exercer a sua autoridade e você teve que se calar para não exercer ali o seu papel de pastora? Eu acho que nunca foi explícito, assim, de falar, olha, eu não quero que você fale isso aqui. Mas, por muitas vezes, eu sempre tomo cuidado de, tipo, onde eu estou indo, por exemplo. Eu vou pregar nessa igreja, né? Eu sempre tomo cuidado de saber como que é essa igreja. O pastor tem
é um pastor que profetiza, porque existem igrejas batistas maravilhosas que têm muita assim palavra e tal, mas eles não são não é uma igreja avivada, não é uma igreja que pode profetizar no púlpito. E não tem problema nenhum com isso, é uma questão da igreja. Então, o que eu procuro sempre fazer é discernir, ok, não tem nada de errado, eu vou lá, eles são muito fortes na palavra, né? E isso é muito importante. Então, eu vou de acordo com o que aquela igreja ela acredita, eu não estou ali para trazer escândalo, eu não estou ali para bater de frente com o pastor. Imagina, eu fui uma convidada pelo pastor para estar ali, né? Então eu não estou ali para. É como se você chegasse na casa dos outros e corrigisse o filho dos outros, sabe? Eu não estou ali para bater no filho dos outros ou tentar ensinar algo diferente do que o pai acredita. Mas eu sempre tomo esse cuidado. Então, assim, eu nunca cheguei numa igreja que eles falassem para mim, ó, aqui você não pode profetizar. Eu lembro que teve uma igreja bem específica que eu cheguei, tinham se dito que não podia mais orar, não podia profetizar e tal. E eu cheguei para a pastora e perguntei: eu quero saber, quero te perguntar uma coisa. Você me pediu para pregar, eu quero saber se eu posso profetizar, como que você quer? Aí ela falou para mim: não, pastora, você pode fazer do jeito que você quiser, você tem liberdade total. Essa igreja não era uma igreja de profecia, mas a pastora me deu a liberdade para profetizar. E foi uma bênção. Mas você entende que eu sabia que era uma igreja que não profetiza. Já tinham sido ouvidos rumores de que era assim, mas eu fui e perguntei para a pastora, que era a autoridade. E quando ela falou pode, eu fiz. E foi uma bênção. Amém. Então, acho Glória que a a gente Deus. só tem que tomar cuidado, entendeu? E entender que existe uma autoridade, eu preciso respeitar essa autoridade, concordando ou não. Se você não concorda muito, se você acha que não é, você não vai dar conta, porque a mulher às vezes ela fala mais que deve, não vai, para você não desonrar, né? Acho que quando a gente anda debaixo de honra, o Senhor nos honra. Amém. Gente, não tenho muito tempo dela, tá? Ela tem outras coisas marcadas, então eu preciso ir pulando algumas coisas, porque eu tenho muita coisa pra perguntar. Eu tô vendo que o meu tempo que só tá sumindo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora de libertação? Como você, pastora, define libertação de forma simples e verdadeira? Sem religiosidade. Libertação é você estar 100% livre de tudo aquilo que te prende, sabe? De todo o mal que te prende. Você poder ser quem o Senhor o fez no céu. É você ter total liberdade para fazer. Muitas vezes a gente acha que, eu sou nervosa mesmo, eu sou impaciente mesmo. Na verdade, você estava debaixo do espírito de impaciência, de raiva, de rancor. E eu acho que a libertação ela vem para te dar total identidade, porque ele vai te tirar tudo aquilo que seria os prisioneiros da sua alma, sabe? Tudo aquilo que faz você se afastar da sua verdadeira identidade. E muitas vezes existem dois tipos de pessoas, umas que são cativas, né? Porque é aquela que eu não, o que que é o cativo? Quando você vai para uma guerra, é, e você vence a guerra, você pega aquelas pessoas como cativas, elas são seus prisioneiros, mas elas não fizeram nada para estar cativo, concorda? Você pegou elas e elas estavam só ali. Então, o cativo, ele vai ser, às vezes, ele vai ser aquela pessoa que sofreu violência sexual e hoje ela pode ser um pedófilo. Mas lá atrás, quando ele era criança, ele foi cativo. E existe o prisioneiro porque é prisioneiro mesmo, porque ele cometeu o pecado. Então, ele cometeu o pecado, por isso ele abriu a brecha. E aí, e os dois, existe libertação para os dois tipos de pessoa. Então, eu acho que a libertação é você viver 100% a identidade que Deus fez para você, sem nenhum prisioneiro na sua alma. E muitas vezes as pessoas não conseguem, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Porque, na verdade, existem coisas também que você foi cativo por causa dos seus avós, dos seus pais, do pecado de outros, sabe? Geracional. Isso é um cativo. Então, eu acho que a libertação é isso. É você poder viver 100% livre de tudo aquilo que pode prender você, de exercer 100% aquilo que Deus te chamou para ser. Glória a Deus. Existem muitas pessoas dentro das igrejas que precisam de libertação e não sabem? Eu posso te falar? Libertação é para quem está na igreja. Não, explica. Para pensar comigo.
A Bíblia diz que quando você liberta uma pessoa, se a casa não for limpa e não for ocupada, aquele demônio, ele sai, ele passa por lugares áridos, e eu tô falando bem assim, de uma maneira bem simples, tá? Sem muita teologia para que realmente fique entendido. Aquele demônio, ele vai para lugares áridos e ele volta 7 vezes pior. Então, se eu tô ali, eu vou fazer libertação de um mendigo que não aceita Jesus. Tem como eu fazer essa libertação? Tem. O demônio vai sair. Porque não é a autoridade da pessoa, é a autoridade do nome de Jesus, concorda? Amém. O que vai acontecer com essa pessoa se ela não aceitar Jesus? Se ela não estiver debaixo de uma cultura onde ela vai ser ensinada, ele vai caminhar com ela, vai ensiná-la a se manter livre. O que vai acontecer? Se a casa não for limpa, cuidada e propriamente ocupada, ela vai voltar 7 vezes pior do que ela estava. Então, a verdade é que a libertação é para aqueles que creem em Deus. É para aqueles que conseguem, mas eu tenho dificuldade e tal. Muitas vezes a gente viu na Bíblia o Senhor, ele entrando em lugares e, por exemplo, um endemoniado. O endemoniado não estava na igreja, ele estava na rua. Mas assim que ele foi liberto, que ele conheceu ao Senhor, ele saiu e ele evangelizou. Olha isso. Você entende que tem que ter uma transformação? Eu posso ir lá e orar e fazer libertação de um mendigo? É lógico, é para isso que o Senhor nos chamou, para libertar os que estavam cativos. Mas se eu não der continuidade nesse processo, porque o difícil, amor, não é fazer libertação. Libertação é fácil de fazer. É muito fácil. O demônio, ele tem que obedecer à autoridade. O difícil é você manter aquela pessoa, entender que se eu fiz uma libertação do João, eu tenho uma responsabilidade com o João de manter ele livre. Ah, mas e se ele fizer errado? Não tem problema, é uma responsabilidade dele. Mas a minha responsabilidade é ensiná-lo a se manter livre. É ensinar que é importante ele estar em contato, em ambientes com a unção, para que ele não se sinta fraco, para que ele não vá lá e peque de novo, para que ele não vá lá e vacalhe tudo que a gente fez, né? Aquelas horas que a gente passou. A libertação em si não é difícil. O mais difícil hoje, e o que é mais reincidente, é que muitas vezes o libertador, ele não entende que ele tem responsabilidade com aquela vida que ele libertou. Então ele sai pelas ruas, ele sai libertando as pessoas, e é muito bonito. E é bonito mesmo você ver uma pessoa que, sei lá, que estava debaixo de um espírito de esquizofrenia, ele começa a viver uma vida normal. Mas a verdade é que se ele não tiver um acompanhamento, quanto tempo isso vai durar? Um mês? Até você não... Porque você não vai ficar sabendo mais, né, da vida dele. E ele foi embora. E aí? E aí ele fica muito pior do que ele estava antes. Pelo menos 7 vezes, que diz a Bíblia. Então deixa eu Se entender. ele não abrir mais portas. Então deixa eu entender para ficar claro para os nossos ouvintes. Se você faz uma libertação de uma pessoa, do João, então se estiver fazendo a libertação, eu tenho que ter o compromisso com o João de ajudar ele a vencer e caminhar para que ele se sinta limpo. Até quando? Qual período? Tá, O resto da vida? Como é que funciona? Vou te explicar o que normalmente nós fazemos. Nós não temos controle da vida das pessoas e graças a Deus por isso. E não deveríamos ter, né? Pelo menos. Tem igreja que tem controle, mas nós não deveríamos ter. O que nós fazemos? Antes da libertação da pessoa, normalmente a gente chama ela para uma conversa. E aí eu explico tudo isso que eu tô te falando. Olha, a gente vai libertar, né? A pessoa me conta ali um pouquinho da vida dela e tal. E aí eu entro em portas. Por exemplo, a pessoa é prostituta. Se ela não entender que se ela continuar se prostituindo depois da libertação, tudo aquilo vai voltar, eu não posso fazer essa libertação, entende? Porque Sim. ela vai continuar pecando. O pecado, ele não pode ser opcional, ele tem que ser um deslize. A partir do momento que o pecado é uma decisão, eu decido pecar, não tem arrependimento, porque você decidiu pecar.
por exemplo, eu caí, eu traí a minha esposa. Foi um deslize, mas não é um hábito que você faz todos os dias porque você decide, porque você quer, entende? Então, o que normalmente eu faço isso. A gente senta com a pessoa, explica a importância. Por exemplo, a gente faz libertação de pessoas que não caminham conosco, mas aí eu explico para ela, olha, é importante que você esteja na igreja. Eu sei que a pessoa vai para aquela igreja. Vamos supor, a gente já fez libertação com pessoas que nem moram aqui, moram fora, moram, sei lá, no Brasil. Então eu explico para aquela pessoa, é muito importante que você entenda que após a sua libertação, você é obrigado a ir para a igreja? Não é que seja obrigado a ir para a igreja, mas é importante onde que você esteja, em ambiente que você não seja só. O ambiente da igreja é um ambiente onde você está ali em comunhão. Não tem gente perfeita, mas são pessoas que estão buscando a Cristo. Então é importante que você esteja num ambiente onde existe unção, que vai te guardar, que vai te dificultar de pecar, sabe? Assim, vai te ajudar a conhecer quem o Senhor é. É um ambiente onde você vai ouvir a palavra, você vai ler, você vai louvar. Então, assim, o nosso compromisso com essa pessoa é, por exemplo, olha, eu preciso te mostrar as responsabilidades que você vai ter. Se a pessoa mesmo assim falar, não, eu quero fazer libertação, eu me comprometo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Você tem que ser líder na igreja, você tem que ser isso. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando dela entender que ela precisa ter uma identidade de filho. Entende? Dela entender que ela tem. Ela tem que ler a Bíblia todo dia, ela tem que. Não, porque isso você está comprando, né? E o amor de Deus a gente não compra. Mas entender que é importante para o caminhar dela, para a identidade dela ser trabalhada nesse período onde ela está sendo liberta, onde. Porque muitas vezes você faz uma libertação e tem áreas da pessoa que o Senhor ela ainda não está pronta para ser liberta. Porque às vezes tem traumas que primeiro você vai cuidar, aquela pessoa vai ser fortalecida e lá na frente o Senhor vai tocar naquela área. Porque se ele toca nessa área hoje, isso pode ser destruição para ela, sabe? Muitos abusos sexuais, muitas áreas assim, às vezes o Senhor ele não toca se a identidade da pessoa não está firme. Porque se ele traz esse abuso, essa pessoa pode breakdown, né? E não voltar mais. Então eu vejo assim, o Senhor ele sempre trabalha por camadas, né? Ele vai por camadas. Mas sim, eu sempre deixo isso muito claro antes da libertação, do compromisso e da responsabilidade que essa pessoa tem. Então, a gente já fez, assim, libertação aleatória, já fizemos libertação até no cruzeiro uma vez. Eu lembro muito, muito bem dessa história, mas eu sempre tenho esse cuidado de fazer com que a pessoa entenda a importância e de que a libertação não é o mais importante é ela se manter liberta depois. E essa responsabilidade tem que ser dela. Por que eu falo que eu preciso assumir essa responsabilidade? Porque eu preciso que ela entenda a importância disso. Porque, como eu disse, eu não tenho controle. Hoje ela pode estar aqui e amanhã ela vai embora. Eu não tenho como controlar isso. Mas uma vez que ela entendeu a importância disso, que ela precisa de fazer isso como um compromisso, e de novo, irmãos, eu não estou falando que a pessoa nunca mais vai pecar, entende? Mas eu acho que a gente precisa ter responsabilidade, sim. Porque quando você tem o dom de libertação, e a Bíblia chamou todos para profetizar, a Bíblia chamou todos para libertar, mas muitas vezes existe um dom mesmo, né? Quando você chega, você tem um discernimento de espírito, tudo isso, você sai libertando todo mundo na rua, e a pessoa nem aceitou Jesus, entende? Ela aceitou Jesus? Não, ela não aceitou Jesus. Ela não vai aceitar Jesus, você só libertou? Legal. Quem que vai ocupar essa casa depois, que não é Jesus? Amém. Glória a Deus. E só acrescentando o que a pastora Carla falou, as pessoas que foram libertas, que até de outras igrejas, até de outros lugares, nós ligamos para o pastor, nós perguntamos se ele vai conseguir acompanhar a pessoa depois, se ele está de acordo, tá, gente? Só para ficar claro isso, porque pessoas nos procuram de outros ministérios e a gente ajuda sim, só que a gente primeiro conversa com o pastor dele e a gente primeiro deixa isso bem definido por causa do after, o cuidado que tem que ter depois da libertação, que é o que ela está explicando do caminhar. Só pincelei isso aqui para ficar claro para vocês que a gente não passa por cima de autoridades do pastor da outra igreja, tá?
sobre a vida daquele irmão. Sim, é muito importante que a gente honre o pastor que essa pessoa tá, né? Normalmente a gente pede até uma carta, alguma coisa muito específica dele, que ele dá autoridade pra gente. Porque, de novo, é aquilo que eu falei, eu não tô ali pra entrar na casa dos outros e educar os filhos dos outros. Eles têm pais, né? A não ser que os pais me dêem autoridade para isso. Então, o pastor, nesse caso, são esses pais. Sim. Quais são os sinais de uma pessoa presa espiritualmente que mais te destaca quando você vê? Olha, a pessoa não se vê como o Senhor a vê. Para mim, o maior é interessante demais quando você olha para a pessoa. Sabe aquela pessoa que você olha e fala: Meu Deus, ela tem tanto talento. Ela é tão preciosa, ela é isso e aquilo. Mas a pessoa não se vê assim. Ela tem baixa estima, ela tem isso, ela tem aquilo. Então, para mim, o maior sinal é você ver a pessoa, a identidade de. Você consegue ver a identidade de Cristo, você consegue ver o que ela é chamada para fazer, mas ela não se vê assim. E para mim, esse é o maior sinal de que ela está presa, né? Ela é uma pessoa que está presa ali. E às vezes espírito de abandono e tanta coisa, né? De rejeição. E aí ela não consegue se ver com os olhos de Deus. Então, para mim, esse é um dos maiores sinais. E é muito bonito você ver a pessoa como. Aconteceu muito isso na minha vida, né? Eu não conseguia me ver com os olhos de Deus, né? E a partir do momento que Deus começou a me mostrar como ele me via, eu ficava, não é possível, não sou eu, não. Isso é too much, né? Sou eu não. E eu acho que esse é o maior sinal de que quando a pessoa ela tá cativa ou presa em qualquer lugar da sua, né? Dela não consegue expressar quem o Senhor a chamou para ser. Amém. Pastora, as emoções podem mascarar uma opressão espiritual em uma pessoa? Claro que pode, Acontece muito? mas Como é que faz? é por isso que a gente tem que ter o discernimento de espírito. Muitas vezes eu já fiz uma libertação, uma pessoa era até uma bruxa, na verdade, e a gente estava ali essa história é engraçada, tava com as pessoas assim, e a gente estava com a equipe de intercessoras, e aí e aquele dia eu tinha recebido uma ligação de uma irmã muito amada, me contando uma história muito triste, então eu até chorei com ela e tal, e eu estava indo para caminho dessa libertação, e chegou lá, eu estava muito triste, né, pela história que tinha acontecido com a irmã e tal. Orei com ela e tal, mas eu estava com o coração assim meio triste, sabe? E aí a gente chegou para fazer essa libertação, era uma libertação que a gente tinha jejuado 21 dias, porque era algo bem pesado. E aí eu lembro que essa pessoa, ela começou essa moça que a gente estava fazendo a libertação, ela caiu no chão e começou a contar a história dela. Era uma história muito triste, mas muito triste. E todos os intercessores começaram a chorar e tal, mas eu não conseguia chorar. Não conseguia chorar, não conseguia fazer nada. E eu ficava olhando, eu falava, meu Deus, eu tô muito fria, eu não tô conseguindo sentir empatia. O que tá acontecendo comigo? E fiquei perguntando pro Espírito Santo. E aí não, deve ser por causa da história que eu ouvi, aí eu ainda tô emocionalmente abalada. Aí eu lembro que eu cheguei pra pastora e falei, pastora, eu acho que é melhor ir embora, eu não tô sentindo bem, eu não tô conseguindo participar e tal. Já tinha 2 horas que ela tava contando a história. E aí a pastora falou, filha, eu queria muito que você estivesse aqui, que você continuasse, mas se você não estiver bem, tá tudo bem ir embora. Aí eu, tá bom. Aí eu fui orar, né, como sempre, fui orar e o Senhor falou pra mim, não, você não vai embora. O que você tá vendo é espírito de vítima. Aí eu, nossa. Na hora eu falei, não, gente, que é isso? Eu tô julgando demais. Isso não é Deus, não, isso é a voz do diabo. Como que eu julgo uma história tão triste dessa? Não é possível. Não, eu tô julgando, melhor ir embora mesmo. Aí o Senhor falou pra mim, espírito de vítima. E aí eu lembro que E as outras intercessoras todas chorando. chorando. Muito engraçado. Agora foi engraçado, mas na hora eu estava me sentindo mal, porque eu era a única que não conseguia chorar. E normalmente eu tenho muito, como eu falei, eu estava chorando antes com a irmã. Eu sou uma pessoa muito amorosa, né? Mas aí eu lembro que eu cheguei lá, aí eu abaixei assim perto dela, e é uma americana, e fala zero português. Zero, zero, zero português. E aí eu abaixei perto dela e falei assim, bem baixinho. Ela estava caída, deitada no chão.
E eu falei para ela assim: espírito de vítima, eu te vejo e eu te amarro agora. Ela se transformou assim em lagarto, assim, fez um lagarto gigante, cravou as unhas assim no chão. E aí eu olhei para trás, aí a pastora olhou para mim, fez assim com a cabeça, só que ninguém ouviu, né? Porque eu falei no ouvido dela e eu falei em português. Aí eu continuei falando. Mas aí então, foi interessante essa história, porque aí depois disso, aí eu levantei, falei com as intercessoras, aí ela começou a rir, debochar e falar que, né, ela não ia sair, que ela tinha autoridade, que tal, lembra, foi uma bruxa, mas ela já tinha convertido há mais de 15 anos, mas ela nunca tinha passado por uma libertação. Então, quando você perguntou assim, libertação tem dentro da igreja, de crente? Claro, a gente só faz libertação de quem já aceitou Jesus. E quem aceitou Jesus é crente, né? Mas, resumindo, e aí foi muito interessante, porque aí, assim, as 2 horas que a gente perdeu, por que eu não estava conseguindo sentir compaixão? Porque o espírito de vítima, a história que ele contava era uma história de vangloriar, entende? Mas não era nítido. Tanto é que as 7 intercessoras estavam chorando. Mas pelo discernimento de espírito, não era minha emoção, porque elas estavam sendo levadas pela emoção. Pelo discernimento de espírito, eu entendi, quando o Senhor me mostrou que era o espírito de vítima, não era as emoções dela. E aí foi outro processo. Resumindo, ela foi liberta e uma benção. Foi ótimo. Glória a Deus. Mas sim, a gente também tem que ter muito cuidado, porque... Das emoções. Com as emoções, para que as emoções não te impeçam de ouvir de Deus. Esse quadro é muito bom, eu gosto de trabalhar muito na área de libertação, eu acho que vocês aí vão aprender muito com isso, mas meu tempo tá correndo, eu não posso ficar agarrado aqui no libertação. Mas pra gente finalizar a libertação, o que impede uma pessoa de ser verdadeiramente livre, pastora? Ela mesma. A única coisa que impede uma pessoa de ser verdadeiramente livre é ela mesma. Porque existem pecados que eles precisam ser confessados. E muitas vezes, através do discernimento de espírito, você tá ali orando pela pessoa. Você sabe qual é o demônio que está ali. Você sabe aonde ela foi presa. Muitas vezes o Senhor eu tenho um dom de que o Senhor ele me leva lá na infância, ele me leva onde aconteceu o trauma, ele me leva no que aconteceu e sempre me mostra assim que além de feeler, eu também sou seer, né? Então eu sempre vejo muito claro, é como um vídeo, eu vou lá naquele lugar. E às vezes o Senhor me mostra o que aconteceu. Então eu sei exatamente o que aconteceu. Mas a pessoa, ela não. E aí, de novo, eu não falo para a pessoa o que aconteceu, nem sempre o Senhor me permite, né? Então, a pessoa ela precisa confessar aquele pecado. Se ela não confessa aquele pecado, não tem como ela ser liberta, entende? Porque o diabo ele tem legalidade para ficar. Então, se a única coisa que ele tem poder é a verdade. Se tá contra a verdade, não tem como, a gente não tem legalidade. Então é isso, eu acho que o que impede a pessoa de ser 100% livre é ela mesma. Porque existem pecados que precisam ser confessados, existem coisas que precisam ser faladas, e às vezes é vergonhoso, às vezes... Isso é uma das coisas que a gente faz antes da libertação, a gente senta e conversa. Se a pessoa, pastor, eu não tô... Tem áreas na minha vida que eu não quero expor, eu não quero falar, e de novo, normalmente a gente vai para a libertação, ninguém da equipe sabe nada. Essa moça, por exemplo, que era bruxa, ninguém da nossa equipe sabia que ela era bruxa, ninguém sabia o que tinha acontecido na vida dela. Porque nós precisamos guardar a vida da pessoa. Tudo que nós fizemos ali foi através do Espírito Santo. Todo o discernimento que as meninas tiveram depois desse fato aí foi o Espírito Santo contando para elas, entende? Então não é que a gente pega aquela pessoa e a gente conta a vida dela para todo mundo, não. Se eu não tiver nesse dia, por exemplo, dessa conversa, nem eu sei. Muitas vezes eu vou e nem eu sei o que está acontecendo na vida da pessoa. Só a pastora que estava ali na reunião que sabe. Então é isso. Eu acho que se a pessoa não tiver apta para se abrir e, de novo, tá tudo bem. Às vezes a gente faz, né? Por exemplo, a gente vai fazer de acordo com que o Espírito Santo ele só age de acordo com o que a pessoa permite. E a gente também só age de acordo com o que o Espírito Santo permite. Então, às vezes você vai ali, às vezes a pessoa não está pronta para a libertação, mas ela faz uma cura da alma, que vai levar ela futuramente a fazer uma libertação. E tá tudo bem, a gente tem que respeitar os limites. Mas a única coisa que impede é ela mesma. Muito bom. E eu não ia deixar de perguntar essa, né, gente? Que curiosidade, né? Todo mundo tem.
Qual foi sua libertação que você mais assustou, que mais te marcou, que mais chamou atenção de todo o seu trajeto como pastora? Gente, foram muitas, né? A que mais te chocou? Vou te contar, eu acho que foi uma das primeiras. Eu acho que eu tive eu acho que essa foi uma das primeiras. Estava começando a libertação e tal, e eu lembro que a gente fez um encontro com Deus e, e eu ia pregar sobre o amor de Deus. E nós tínhamos um pastor, cara, o meu pastor, né, na verdade, o pastor Zé Roberto, precioso demais. O pastor Zé Roberto, tudo de libertação era o pastor José Roberto, sabe? Ele era aquele que ensinava, ele tinha autoridade, tipo, muito forte mesmo na área de libertação, fluía muito bem e tal. E eu estava aprendendo com a libertação com ele, né? E aí eu lembro que a gente fez um encontro, nesse dia ele iria trabalhar pela parte da manhã no encontro, ele teve que sair, não ia, mas ele teve que sair bem na minha palavra, ele teve que sair, que eu tava falando sobre o amor de Deus, e ele teve que sair, e ele ia voltar, tipo assim, 1 hora depois, e ele ia, né, pregar no final do encontro sobre libertação. O que aconteceu? Na hora da minha palavra, essa moça ficou endemoniada. Só que assim, mano, tipo, eu já vi muita coisa, muita coisa. Mas nesse dia foi muito interessante, porque era uma moça assim, ela era forte, era bem maior que eu, mas ela não era tão forte assim. Eu lembro que ela, na hora da minha palavra, pregando sobre o amor de Deus, ela ficava rosnando no banco. E aí a gente, assim, né, tudo cru, não sabia muito o que fazer. O pastor Zé Roberto, que era o que normalmente estava lidando com o demônio, que sabia o que fazer, assim, foi bem no comecinho. Eu nem era pastora, a gente era líder ainda, não era? A gente era obreiro. A gente era obreiro já, né? E a gente nem sabia muito o que fazer e tal. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Ela começou a rosnar, eu, né, sem saber muito o que fazer, pedi para uma líder, falei, ó, vai ali perto e, né, amarra, faz o que tem que fazer. Aí a líder foi lá e tal, e eu pregando. E aí eu lembro que num determinado momento, ela pegou, assim, uma fileira de banco, acho que tinha umas 20 cadeiras daquelas gigantes, sabe aquelas cadeiras americanas que ficam conectadas uma na outra, que é almofadinha? Ela pegou a fila de cadeiras, assim, ó, e jogou pro alto as cadeiras de uma vez só, as 20, assim, pum, jogou pro alto. E naquela hora eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu parei a pregação, desci do púlpito, fui lá e falei para ela, você vai sentar? Né? Dei todos os comandos, está amarrado, em nome de Jesus, com certas cadeiras, senta e fica quieto. Com o demônio, né? E para ela a gente tem que demonstrar amor, porque na verdade a minha luta não é contra a moça, mas é contra o que está por trás. E aí eu achei assim, muita ousadia minha fazer isso, sabe? Mas eu não sabia o que fazer. Aí o que mais me chocou foi que ela fez. Ela arrumou as cadeiras, ela sentou e ficou quieta, e ficou com a mão pra trás, assim. E aí eu não tinha como sair dali, né? Eu lembro que tava e eu acho que você, nesse momento, você não tava lá? Tava, não? Tava lá? Não. Na sala do lado. Você tava na sala lá. E aí eu lembro que... E era um encontro pra muita gente, aí resumindo. Mas ela era uma pessoa que era da minha cela. Aí, ok, ficou lá e tal, e aí aí acabou a minha pregação, eu desci, e aí eu chamei a líder dela, e levei a pastora da nossa igreja junto. Aí fomos nós 3 lá. Só que assim, né? Oh, meu Deus, 3 patetas, muito engraçado. A gente não sabia o que fazer, lembra? O pastor Zé Roberto não tava lá. Aí eu liguei pro pastor, pastor, e agora? Aconteceu isso. Ele, minha irmã, leva ela pra sala separada, ela não tem como esperar eu chegar. Faz a libertação, você tem o Espírito Santo, você tem autoridade, pode fazer. Aí eu, ai, Jesus. A gente estava na cura da alma, tinha um monte de processo ainda, né? Mas amém. Aí eu sentei com ela me contou a história e tal. E aí, resumindo, num dado momento, eu lembro que eu comecei a falar que ela era filha, amada e tararará, e ela manifestou de novo. Um grito que ela deu, e eu tava tremendo de medo, vou falar bem a verdade, eu tava tremendo de medo. O grito que ela deu, eu lembro quando eu falei para ela assim, você é filha amada. Aí ela deu um grito na minha frente. O grito dela me jogou numa distância, jogou eu e a pastora que estava do lado, numa distância, assim, de uns 2 metros, assim, a gente caiu para trás. Ela não encostou na gente, a gente estava sentado. Eu caí, eu levantei com tanta raiva, que eu falei, gente, que ousadia. Eu voei longe, eu lembro que na hora a pastora falou, ó, vou esperar o pastor Zé Roberto. Saiu da sala, me deixou lá sozinha. A líder dela vazou, eu fiquei sozinha na sala com ela. Resumindo, essa libertação me marcou. Porque aí ela precisava liberar perdão, ela tinha sido abusada pelo pai e tal. Então foi uma história bem assim, e foi bem triste.
a vida inteira, ela tinha sido consagrada no candomblé, raspou a cabeça e tal. E ela precisava liberar perdão e ela não conseguia liberar perdão. Então, e por isso ela estava opressa, né? E aí foi bem um processo, assim, dela liberar perdão e tal. Então, resumindo, foi bem legal, assim, essa libertação. Para mim, foi... Aí, nessa hora que eu levantei, eu já voltei, assim... O medo sumiu, sabe? Porque eu fiquei tão indignada. Eu falei, meu Deus, que é isso? Que ela nem me encostou. E eu levantei muito indignada e vim pra cima e falei, olha, você é amada, você é isso, você é aquilo. Eu lembro que ela caiu no chão, começou a chorar, e aí ela contou a história, ela liberou o perdão. E aí quando eu saí da sala, na hora que eu saí da sala, o pastor Zé Roberto chegou. Aí eu, ai, pastor, você já só agora? E tarará. Ele falou, minha irmã, eu tava orando, não sei se você sabe, mas o que tava ali era legião. Aí eu, oi? Aí ele, eu orei, né? Deus mostrou várias coisas e tal. E aí eu falei, pastor, eu não acredito que você me deixou. Ele, só tinha 2.000 demônios. Eu falei, você me deixou sozinha. Gente, a irmã era grande demais. Se o grito dela me jogou longe, imagina o medo que eu fiquei, né? Mas a verdade é que naquele momento o Senhor me mostrou que aquilo que estava em mim era muito maior do que aquilo que estava nela. E foi lindo, assim. Mas assim, eu tô contando porque foi uma história que realmente me marcou. Primeiro, porque eu fiquei com muito medo. Segundo, me largaram sozinha na sala. E aí, quando eu saí, o pastor Zé Roberto falou, eu sabia que você ia fazer, que Deus ia te dar discernimento. E realmente ele me deu. Eu não sabia fazer, né? Ele foi me dando passo a passo. Aí eu contei pro pastor Zé Roberto tudo que tinha acontecido. Ele, então, meu Deus, tinha esse demônio. Eu falei, sim, Deus me mostrou. Eu falei isso, esse. E eu nem conhecia, né? Então, mas resumindo, assim, foi muito legal essa experiência. Muito bom, gente. Eu falei que tinha algo, né, que eu não achei que ela ia falar desse, mas tem muitos outros, mas a gente não tem tempo para isso. Eu vou precisar dar uma acelerada. Eu vou passar por 2 perguntas aqui que eu gostaria de saber um pouco sobre guerra espiritual na mulher. E depois eu vou para identidade profético, juntos, tá? Só pra gente poder ter, porque meu tempo tá acabando, gente. Desculpa. Vamos lá. O que mais aprisiona uma mulher hoje? O passado, as palavras ou o trauma, na sua opinião? As palavras... O passado ou os traumas? Acho que tudo, né? Não tem como falar uma coisa ou outra, porque o trauma, às vezes, ele vem através das palavras que foram lançadas. Às vezes é uma criança que aprendeu desde pequena que ela é burra, que ela é isso, que ela é aquilo. E aquela palavra causou um trauma e moldou a identidade dela, entende? Às vezes um professor, às vezes um irmão, um pai. E ela acreditou naquilo como se aquilo fosse a verdadeira identidade. E aí, com aquela identidade, ela não tem como lutar contra, entende? Então, eu acho que tudo isso é o trauma. A palavra que é lançada é um trauma. E qual foi a outra que você falou? Passado. O passado, então, né? Eu acho que os 3 não tem como. Eles andam juntos. Passado, né? Às vezes o passado gera trauma. Só que, de novo, o trauma não pode moldar a nossa identidade. Só se deixarmos. Porque hoje em dia você tem não somente o Senhor, né, para te curar, para trazer a libertação, mas eu creio que muitas vezes, eu não estou falando que Deus não é capaz, Deus é 100% capaz, não existe impossível para Deus, mas muitas vezes o Senhor ele vai usar um psicólogo, ele vai usar um psiquiatra, ele vai usar uma medicação. Às vezes você passou por tanto trauma que existem, por exemplo, quem tem PTSD, na medicina é uma doença incurável, né? Que é o transtorno pós-traumático. É uma doença que é incurável na medicina. Mas o Senhor, ele pode usar através do IMDR, né? Eu não sei se vocês são familiares com isso, mas na psicologia existem vários recursos que eu creio que pode ser que o Senhor usa esses recursos, porque aconteceu na minha vida, né? No meu processo de cura, eu fui abusada quando criança, eu tive várias coisas na minha vida. Então, eu vi o Senhor usando. É interessante que ele usou de várias maneiras. Ele usou uma psicóloga, ele usou uma técnica do MDR, né, o Brain Exploring, várias técnicas para chegar aonde ele precisava chegar. Então, nem sempre o Senhor vai usar somente o profeta, entende? Nem sempre ele vai usar somente o pastor. Então, a gente também tem que ter uma mente aberta para deixar o Senhor fazer da maneira que ele quer.
E não é porque aconteceu na minha vida assim, é que ele vai fazer na sua vida assim. Às vezes com você vai ser uma cura instantânea. Né? Eu sempre brinco e falo, a minha vida não podia ser uma cura instantânea, porque eu era difícil demais. E acho que durante o meu processo, o Senhor ele foi me ensinando e moldando a minha identidade, porque era difícil demais. Mas eu creio que Deus ele vai fazendo, ele pode fazer de várias maneiras. Muito bom. Como romper os ciclos espirituais dentro da própria casa? Elabora essa pergunta. Como é que você vai romper? Problemas espirituais tá tendo dentro da própria casa do irmão que está te ouvindo agora. Como é que ele começa a romper esses ciclos? Ele precisa primeiro o quê? Olha, eu acho que a intimidade com Deus é mais importante. E eu não acho que é tempo de oração, é intimidade. Porque no passado, a gente sempre pensou assim, se eu orar 4 horas por dia, se eu ouvir o louvor, se eu gastar tempo, se eu jejuar. Eu, por exemplo, chegou uma hora que eu lembro que o meu pastor falou para mim assim, você está proibida de jejuar. Você não vai jejuar mais. Porque eu jejuava tanto que a minha vida ela estava sendo uma como é que fala? Jejum o tempo todo. E eu lembro que ele falou, você não pode mais jejuar. Você sai de um jejum, entra no outro, sai de um jejum, entra no outro. Então eu acho que o que realmente faz diferença é a intimidade com Deus. Às vezes eu vou ficar ali orando por 4 horas, mas é só eu falando. Eu não estou ouvindo nada. Então, às vezes, um tempo de silêncio com o Senhor, ele vale mais do que 5 horas onde só eu falo. Entende? Então, eu acho que a gente tem que entender que hoje o mais importante é intimidade com Deus. E intimidade, eu vou ler a palavra, eu vou. Mas é sem. Não é que é sem obrigação, mas é sem aquela. Como fala? Porque sem obrigação fica parecendo que para ser crente agora a gente é irresponsável, mas não é isso que eu tô querendo dizer, entende? O mais importante é você ter intimidade e saber que é importante ouvir a palavra, mas também é importante ouvir a Deus e não só falar. Muito bom, até porque quando você começa a ter essa intimidade com Deus, o Espírito Santo vai te ajudar a poder romper e acabar com esses ciclos espirituais que você passa dentro da sua própria casa. O Espírito Santo vai te dar ferramenta, o Espírito Santo vai te capacitar. Então, quando você passa a ter mais intimidade com a verdade, com a intimidade, com leitura bíblica, você vai estar mais sensível ao Espírito Santo ao ponto de você começar a declarar, a parar, a romper os ciclos que acontecem dentro da sua própria casa, que é onde acredito que a pastora Carla está falando, que ela, quando você adquire mais intimidade, é onde o Espírito Santo mais vai te usar para poder cessar e parar aonde o inimigo está puxando e está minando ali dentro da sua casa. Aquilo que era para ser bom e agradável, ele está conseguindo roubar através da espiritualidade dentro da sua própria casa. Sabe uma coisa que às vezes acontece, mas eu acho que deve ser coisa só comigo, né? As pessoas me ligam e falam, pastora, ora por isso, você tem mais intimidade com Deus, ora por isso, assim, assim, assim e tal. E aí, ao invés de eu simplesmente orar, e não tô falando que eu não oro, né? Eu procuro levar essa pessoa a orar. Porque mais importante do que o Espírito Santo falar para mim o que está acontecendo na casa dela, é ela ouvir. Porque se o Espírito Santo fala comigo e eu falo, não é a mesma, ela não vai agir da mesma maneira como se ela ouvir de Deus, entende? Então eu tenho procurado fazer isso. Ok, vamos orar, vamos jejuar, né? Você transferir a responsabilidade para ela, mas ensinar o caminho de orar e ouvir. Não é só falar, virar pro lado e dormir. Isso não existe relacionamento onde só eu falo, embora as mulheres falam muito, né? Mas é importante eu ouvir. Se eu não entender o que a pessoa com que eu estou tentando me comunicar está dizendo, não tem relacionamento, entende? Então eu acho que eu acho que isso é mais importante. Eu ensinar essa pessoa, né? Às vezes você recebe muita ligação de ora por mim e tal. Ore por ela, mas mais do que orar por ela, ensine ela a ouvir a Deus. E, de novo, às vezes Deus vai falar de uma maneira muito simples, às vezes é uma imagem, é interessante que às vezes a gente acha assim, não, como que a pastora Carla ouve a Deus? Desce um anjo e aparece uma coisa. Não, às vezes eu estou sentada ali no meu quarto, eu olho para uma coisa, o Senhor fala alguma coisa comigo, mas é tão simples. É uma coisa, sabe assim, parece, ele usa a nossa imaginação, e muitas vezes vai aqui, na imaginação. E é isso, discernir como ouvir a Deus.
Glória a Deus. Vamos fazer o seguinte, gente, eu vou ter que chamar ela aqui pela terceira vez. Vamos chamar ela novamente. Vou ter que começar a cortar aqui algumas coisas. Vamos fazer um bate-volta rápido? Vamos lá? Sem precisar muito explicar, tá? Você vai ao que a primeira coisa que o Espírito Santo falar no seu será que eu coração. vou conseguir falar rápido assim? Vai, consegue. Quer ver, ó, exemplo. Vamos lá. Dom ou intimidade? Intimidade. Dom de graça. Unção ou caráter? Caráter. Porque a unção também é de graça. Revelação ou Bíblia? Revelação. Guerra ou descanso? Descanso. Sensibilidade ou autoridade? Autoridade. O que ativa o profético? Intimidade com Deus. O que bloqueia o profético? Falta de intimidade com Deus. Um erro comum no meio profético? Machucar ao invés de curar. Ferir as pessoas. Uma chave espiritual que mudou sua vida? Quando eu entendi que eu sou filha de Deus. Quando eu entendi a minha verdadeira identidade de filha. Quando ele se apresentou para mim na paternidade. Uma palavra para essa geração? Uma palavra? Amor. Muito bom. Pastora Carla, para todo mundo que está te ouvindo, você se sente que Deus quer falar algo agora para quem está nos assistindo no seu espírito? Vou deixar você ser um pouco profética agora. Olha, eu sinto que hoje o Senhor ele quer restaurar filhos. Tudo que a gente falou aqui tem muito a ver com a identidade, né? Tudo que a gente comentou aqui tem muito a ver com essa identidade. Às vezes você está na sua casa e você está se sentindo menos. Eu não oro tanto, eu não jejuo tanto, eu não pago preço. Quero dizer que, antes de tudo, você é filho e filha amado. Você é precioso para o Senhor. O Senhor sonhou com você. O Senhor desejou você. O que você está vivendo não é aquilo que o Senhor tem para você, né? O Senhor tem muito mais para nós. O Senhor, primeiro, ele quer te restaurar. E é através do amor. Então, eu acho que eu estou sentindo muito isso, espírito de solidão. Eu sinto que talvez você está na sua casa agora, rodeado por pessoas, ou você está no seu trabalho com muita gente, você tem muitos amigos, mas você se sente sozinho. Quero te dizer que você não está sozinho. Né? Eu amarro agora todo espírito de solidão, de tristeza, de abandono, de rejeição. Eu quero declarar que você é filho amado, você foi adotado, o Senhor pagou um preço alto pela sua vida. Sabe, foi um preço, morte de cruz, e para ele valeu a pena. Entende? Porque a sua vida vale a pena. Enquanto você não entender que você é precioso, que você não é o que você faz, né? O Senhor não te vê pelas coisas que você faz, ele te vê por quem você é filho dele, você tem o DNA do céu. Enquanto você não entender que você carrega o DNA do Senhor, que não é o que você faz ou o que você fez, o que você deixou de fazer, que ele vai te amar mais ou menos. Você é filha. Enquanto você não entender que valeu a pena o Senhor morrer naquela cruz porque a sua vida vale a pena, você vai continuar se sentindo sozinha. Você vai continuar se sentindo abandonado. Porque o Senhor, ele veio para te tirar desse lugar de solidão. Né? Ele veio para te trazer para perto, para te trazer conforto, para ele te lembrar o quanto você é amado. E eu sinto isso, que o Senhor ele começa a entrar nesse ambiente onde você está agora, com a presença dele. A presença, aquela mesma presença que esteve diante de Moisés, sabe, que restaurou. Aquela mesma presença que ressuscitou ossos secos. Eu quero declarar que essa presença começa agora a acender uma chama dentro do seu coração. Sabe, às vezes você está se sentindo que, como eu senti lá atrás, Deus não fala mais comigo, eu não estou mais ouvindo a Deus. Eu quero te dizer que isso é uma mentira. O Senhor continua falando com você em todo o tempo. Quero declarar agora que os seus ouvidos são abertos para ouvir a voz de Deus e discernir aquilo que Ele está te dizendo. Quero declarar agora os anjos do Senhor entrando nesse ambiente, sabe? E a presença de Deus, que é
cura. Eu vejo muito isso, o Senhor entrando e Ele curando toda a orfandade, Ele curando todos os traumas, toda a rejeição, todo o medo, Ele tirando toda a depressão, toda a solidão. Eu sinto especificamente que é sobre isso. É como se você estivesse rodeado de pessoas, mas você se sente sozinho o tempo todo, sabe? Com quem eu não tenho amigos que eu realmente posso me abrir, porque se eu me abrir, eles não vão me amar. Então eu quebro agora essa mentira na sua vida, que você precisa fazer para ser. Eu quero te dizer que você já é. Você já é, e baseado na sua identidade que Deus desenhou no céu, eu quero chamar essa identidade sobre a sua vida. Eu quero declarar que você tem um ouro dentro de você, e eu quero chamar esse ouro para a existência. Eu quero chamar tudo aquilo que Deus te construiu, eu quero te chamar chamar para fora, sabe? A verdadeira identidade de força, de alegria, de guerreira. Você pode ser feliz. Eu quero declarar sobre a sua vida que você pode sorrir de novo. Eu quero declarar que Deus ele está restaurando. Eu sinto muito isso, como se fosse uma mini cirurgia. Deus está restaurando, sabe? Coisas que foram feitas desde da sua infância. Eu vejo muito o Senhor começando a curar áreas da sua vida, da sua infância, de traumas que você passou, de coisas que você passou. O Senhor ele está entrando agora nesse lugar e Ele está curando. E eu sinto que Deus está te chamando para ser filha. Ele está te chamando para que para que você se reconheça como filha. Porque você o reconhece como pai, mas você não consegue se reconhecer como filha porque você acha que você precisa merecer ser filha. Não é sobre você, é sobre quem ele é. Você é merecedora porque ele é justo. Você é merecedora porque ele é santificado e isso te santifica. Quero declarar o amor do Senhor entrando sobre a sua casa agora. Eu sinto muito isso, que a partir de hoje algo está sendo mudado no mundo espiritual, algo está sendo liberado sobre a sua vida. E se você se sente sozinho, eu te aconselho a buscar é, é, alguma autoridade que você reconheça, um pastor, alguém que realmente possa te levar para Cristo, sabe? E caminhar debaixo desse cuidado. Não caminhe sozinho. O diabo sempre quer nos isolar, porque quando a gente está isolado, a gente é presa fácil. E tudo que ele fala, a gente acredita, né? Amém. Então, quando você tem alguém para te lembrar quem você realmente é, que as coisas que você está sentindo que você faz, não é quem você é. Isso é fruto daquilo que você está vivendo. E nossa última pergunta para ela, para a gente já finalizar. Se você tivesse que levantar uma geração de mulheres livres, curadas e cheias de autoridade espiritual, qual seria o primeiro passo que elas precisam dar hoje? Identidade. Elas só serão curadas quando elas reconhecerem que nelas, como filhas. E eu bato muito nessa tecla, porque eu precisei entender quem eu realmente sou, quem o Senhor me fez, com quais são os dons que o Senhor me fez, sem olhar para os meus defeitos. Então, eu acho que essa identidade, eu vou continuar tendo defeito. Mas como que Deus me vê? Se eu me ver como Deus me vê, eu consigo romper em muitas áreas. Amém. E qual legado você quer deixar para essas mulheres naquela câmera ali para a gente poder finalizar? Restauração. Cura. Né? Eu acho que Deus chamou para isso. Primeiro, Ele quer te restaurar, Ele quer te curar. E eu sinto muito que, da mesma maneira que Ele fez na minha vida, né? Quando você entende que você é filha, você é restaurada, você é curada, e Deus quer te usar para curar outros, né? Mas a verdade é que a intenção de Deus, a gente sempre acha assim, não, eu quero saber para que eu fui chamado. A intenção de Deus nunca é só o que você vai fazer, mas é quem você é. E o Senhor se importa com quem você é, primeiro. O que você vai fazer é só uma consequência daquilo que você passou e que Ele te curou. Aleluia! Muito obrigado, pastora Carla. Muito obrigado você que nos acompanhou, que estava aí até agora, nesse exato momento, ouvindo, sendo edificado. E eu acredito que o Espírito Santo falou muito com vocês. Manda esse link para alguém, manda esse vídeo para alguém, que as pessoas possam ser cheias daquilo que essa pastora está carregando, está transbordando sobre as nossas vidas. Se você gostaria de falar com ela,
Você consegue achar ela no Instagram, no Projeto Família Dias. Tudo junto. Projeto Família Dias. Você vai achar lá, você pode fazer perguntas. Aqui no nosso podcast do Legado 360, pode deixar pergunta também. Ou lá no Legado 360, no nosso Insta também, você vai conseguir deixar perguntas lá, vai chegar até ela. E, povo amado, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, pastora Carla. Muito obrigado, minha esposa. Eu te amo, amor. Agora eu posso falar, já estamos no final. Eu sabia que o Senhor tinha algo através da vida dela para derramar sobre as nossas vidas. E lembrando, o que adianta viver se quando você morrer você será esquecido? Isso é algo que eu tenho constantemente falado aqui no nosso meio e gostaria que você pensasse no final desse vídeo agora, dessa entrevista. O que você está fazendo? O que o Senhor tem te chamado para poder fazer? Nós temos um chamado. E esse chamado nós estamos tentando levar para os 4 cantos do mundo. E você? Qual que é o seu chamado? O que você precisa fazer? Amém? Muito obrigado. Muito obrigado que você tenha uma semana abençoada, uma semana cheia de Jesus, que todas as suas curas elas possam ser entregues a você através do Senhor Jesus ou através de pessoas que Ele vai levantar para estar aí, cobrindo a sua vida, como ela falou. E eu quero te agradecer e vamos para a próxima entrevista. Nos falamos em breve e muito obrigado por tudo novamente. Não esqueça de deixar o like aí embaixo, não esqueça de mandar para milhões e milhões de pessoas esse vídeo ou os outros que tem aí também na nossa página no YouTube. E vamos que vamos. Um beijo do crente. Amor, só para quem não conhece a nossa história, nós fizemos um podcast com o Eric Bastos e está debaixo do Projeto Família Dias, aí eu testemunho Aldo e Carla. Então, para quem não conhece a nossa história, nós contamos lá um podcast de 2 horas, um pouquinho da nossa história, né? E ela já aprendeu a fazer propaganda, tá vendo aí, gente? Aleluia. Muito obrigado, gente. Um abraço.